Estamos iniciando a gravação do programa com o seu Arternir Werner, no programa Memória ABC, que é um programa para moradores contarem sua história em Balneário Camboriú. Hoje é 24 de junho de 2019. Nesta data tão importante, hoje, dentro do Memória ABC, que é um programa para moradores contarem suas histórias em Balneário Camboriú e um registro produzido pelo Legislativo da nossa cidade, a participação de duas pessoas que fazem muito por essa história que está sendo contada no dia a dia e que também tem um registro, mesmo considerando um município jovem, de apenas 54 anos, mas o seu Arternir Werner, que tem uma história muito rica e que faz parte da história do Balneário Camboriú, juntamente com Valdemar César, que é da direção do setor de comunicação social da Câmara de Vereadores e também está envolvido diretamente em contar e reproduzir a nossa história no nosso dia a dia. E para começar, nada melhor que o senhor Arternir Werner dizer por que Balneário Camboriú, senhor Arternir? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou muito honrado, primeiro, por ser entrevistado por filho de um tão grande amigo meu, o Schmidt, e junto com ele o Mazinho, que nos dá a honra da presença. E ele estava dizendo agora que aqui as pessoas de bastante importância vêm aqui. Eu acho que eu não tenho toda essa importância, mas em todos os casos, eu fico muito grato por isso. Balneário Camboriú, nós começamos a vir aqui, você falou que tem 54 anos, fazem mais de 50 anos que a gente vem aqui. E sou proprietário de um apartamento, quer dizer, era até há pouco tempo, agora mudamos, desde 1970. Então, nada mais, nada menos de que 50 anos. 50 anos, praticamente. Década de 70 charmosa, diz que grandes empresários se reuniam com vocês aqui no Hotel Cassino Marambaia, no Grande Hotel na Praia Brava e também no Marambaia Cabeçudas. De fato, isso acontecia? Tem essa marca registrada na nossa história, senhor Arternir? Eu acredito que sim, mas eu não posso falar disso aí, porque eu era, naquela época, hoje eu sou miserável, como diz o outro, né? Naquela época eu era pobre. Então eu acredito que vinha aqui aquele pessoal de Curitiba, os Dalcanale, os Bornhausen, todo esse pessoal frequentava aqui. Você foi vereador e depois de vereador prefeito ou não chegou a ser vereador? Eu fui prefeito da cidade de Rio do Sul aos 28 anos. 28? Naquela época era um dos mais jovens do Brasil, porque prefeito, para ser prefeito, primeiro precisava ser coroa para depois ser prefeito. E eu não sei porquê, quer dizer, ou sei talvez porque fui presidente de Lions Club, fui presidente do time de futebol, e aí começa. Era metido, a gente participava, né? metido. O guri metido. Como sempre, o guri metido. E aí você foi deputado em seguida, deputado estadual? Não, antes de ser... Não fui deputado estadual. Foi federal direto. Só federal direto. Quer dizer, você não foi vereador, foi prefeito direto, não foi estadual, foi federal. Federal você foi um monte de vezes. Federal fui 3 vezes. Mas era a eleição mais fácil que tenha. Porque eu explico. O vereador, para mim, é a pior eleição que tem. O prefeito são 2 ou 3 candidatos. É uma escolha de executivo ou um ou outro. Não é? Agora, o vereador, eu pulei isso aí, não foi exatamente porque eu quis pular, mas, na verdade, depois a gente fica conhecendo política e sabe que é uma eleição safada, né? Porque tem um parente que é candidato, tem o vizinho que é candidato, tem o amigo que é candidato. Então, forma uma confusão danada. E aí a gente foi candidato a deputado federal, até pela circunstância que lá do Alto Vale do Itajaí, porque tinha o Valdomiro Colautti, que vocês conheceram, o Moacir Bertoli, que se elegeu com o Gervásio Maciel, todos eles eram candidatos a deputado estadual. Eu seria mais um, que talvez ninguém se elegesse. Assim, nós nos elegemos em 2 federais, eu e o Nelson Moro, e foram 5 deputados estaduais do Alto Vale. 5. Naquela época o litoral era mais forte, tanto aqui na Assembleia Legislativa quanto na Assembleia Federal, né, na Câmara dos Deputados. O litoral hoje está muito fraco politicamente, né? Aqui
A gente tem pouquíssima representação. Muito É pouca o Vale, representação. Médio Vale e o Oeste, né? A minha política foi interessante porque eu pulei o Médio Vale e vim para fora do Rio Itajaí Pois é. pelas amizades que eu tinha aqui, que era o Haroldo Schultz, o Armando Gislandi, que foram prefeitos, o Bentinho. Participar de fato daquela negociação, da tirada do Haroldo Schultz de um lado para vir para o outro, diz que entrou a escola, o Aívo Silveira, que ia ser estadualizado. De fato, houve essa negociação, senhor Terni, para ter o Haroldo Schultz do lado de vocês? Isso aí eu sei tanto quanto tu de escutar. E se soubesse, não ia contar, né? Não, de se escutar, soubesse, mas é não ia- verdade. Consegui escola para ele, sim. Uma que tem aqui perto da faculdade, ali onde tem o ginásio Irineu Bornaldo. Aívo Silveira. Aívo Silveira. ali. Aívo É Silveira. um colégio importante. Essa Aívo Silveira nós conseguimos pelo Haroldo e pelo Bentinho, de saudosa memória também. O Bentinho tem que ser valorizado, porque fez muito por Na Balneário. Senhor Terni, acusavam vocês na época de que vocês confundiam Balneário de Camboriú com Balneário Camboriú. Aí foi feito até um levantamento lá por vocês e, de fato, o registro que constava lá no Congresso Nacional era de Balneário de Camboriú. Camboriú. E não havia sido feito o reconhecimento Balneário Camboriú, que se separou de Camboriú. Havia esse problema para liberar verba? Eu não senti, sinceramente eu não senti. Até porque a sua identidade sempre foi pro lado de cá, né? Nunca foi pro Camboriú, né? Não. Depois é que a gente fez a amizade lá com o prefeito do Amadilda Lago, que também foi um excelente prefeito lá, e aí conseguimos algumas coisas. A minha função na Câmara, o meu desempenho, claro que nós sempre votamos a favor daquilo que a gente achava que era o melhor. Sim. Nunca votei, graças a Deus, influenciado por qualquer interesse pessoal ou de grupos ou qualquer coisa assim, que isso houve muito, principalmente na época da Constituinte. Né? E, então, esse Armando Gislandi, eu digo Armando não, O Amadilda o Lago. Amadilda Lago foi um prefeito, nós conseguimos um ginásio de esporte, e eu sei que aí faltava verba, ele mesmo fez o ginásio, e a gente deu a metade do que valeria. Ele fez aquele ginásio. Você foi constituinte? Fui constituído. E aí foi seu último mandato? Foi meu último mandato. Aí em 90 eu não fui mais candidato. Porque assim, ser constituinte são situações únicas na vida de político, né? Realmente é interessante, só que de vez em quando eles nos convidam lá para receber uma medalhinha dos 20 Sim. anos, dos 25 anos, dos 30 anos. Pois é. Só que eu fico triste, Bazinho, porque eu vejo cada vez menos constituintes. Aqueles amigos, eles estão onde é que dando tá o baixo, fulano, né? já subiu. Você ainda é jovem, né? Daqui a pouco a gente sobe também. Né? Mas assim, naquele momento da redemocratização, a gente depositava uma esperança muito grande na Constituição que estava nascendo, né? Constituição hoje, essa que hoje é achincalhada nas ruas, né? Os direitos constitucionais parece que deixaram de valer de um momento para o outro. É verdade. Né? A começar pelo STF, né? Em função de momento mesmo, né? Porque quem imagina que o país se faz em 10 anos está completamente errado. Né? Você como constituinte, porque o espírito era bom daquela Constituição, o espírito muito era bom. altaneiro, né? E nós de fazer o bem, né? Nós tivemos um presidente excepcional na época, que não era do meu partido, mas era um homem, um dos homens sérios que tinha na Câmara dos Deputados. O que diferenciava tanto o Ulisses dos outros? Porque ele era melhor. Né? Só por isso, porque era um homem que você nunca escutou que ele usou da máquina, robô ou qualquer coisa, e sempre fazia pelo melhor. Mas você também não. Aliás, esse é um depoimento pessoal, nós somos amigos, para quem não sabe. Eu nunca escutei ninguém falar mal de você. Né? Você está que bom, há 50 anos nessa lida da política. Porque ninguém sabe das coisas
ao todo, né, Mazinho? Senhor Atenir, cobravam muito do senhor o senhor fixar residência aqui como deputado. Tinha residência sua, mas o senhor tinha os seus negócios em Rio do Sul. O senhor sentiu essa distância para poder fazer mais por Balneário Camboriú e a região? Ou isso facilitava pelo conhecimento que o senhor tinha? Não, eu acho que o conhecimento e as pessoas que viviam aqui na época eram praticamente, a gente conhecia, como conhecia o pessoal de Rio do Sul, conhecia aqui também. Todo mundo era amigo, né? Então, por isso eu também fui um dos mais votados, se não fui 2 vezes o mais votado aqui em Balneário. Eu tinha estudado com um grande amigo meu que também fez muito por essa terra, que é o Álvaro Silva, que se vocês não entrevistaram, acho que devia entrevistá-lo. Entrevistamos já. Ah, é? Sim, entrevistamos semana passada. Então. É um cara excepcional. Nós estudamos juntos em Blumenau. E nos finais de semana, quando a gente tinha uma folguinha, vinha aqui para a dona Mushi, né, que era a mãe dele. Tinha um restaurante, foi a primeira vez que eu comi camarão na casa da dona Mushi. Eu cheguei em casa, deu uma bronca na minha mãe, como é que ela nunca tinha me visto. Mas o Balneário Camboriú deve muito ao Vale, ao Médio Vale e ao Alto Vale. O primeiro ciclo de desenvolvimento da cidade é motivado pelos alemães, como a gente chamava genericamente, né? Realmente. Eles são os responsáveis. Né? Vieram para cá muita gente de Blumenau e posteriormente de Rio do Sul. Rio do Sul foi uma enxurrada também, principalmente depois da enchente. Eu estava brincando aqui com o Schmidt agora, que cada enchente que dava vinha uma leva. Vinha uma leva. Mas alguns desses deixaram seus netos milionários. Porque na época comprar um terreno e fazer uma casa na praia de madeira era mais ou menos acessível, né? Sim. E esses terrenos hoje, normalmente próximo da praia, passaram a valer uma fortuna. Vale uma fortuna. Deixou os netos milionários. Eu mesmo me lembro, quando eu passo aqui na praia, eu sei que tinha uma monstra de uma casa, 1 milhão, eu acho que era cruzeiro, sei, qualquer coisa assim. Mas não alcançava o dinheiro, mas devia ser metade da praia ali. E quem fez muito por aqui também, de Rio Sulense, foi o Antônio Nachevengue, o Nico. Pai do Sapo. Pai do Sapo. Pai do Antônio. Exatamente. Ele começou a construir esse primeiro prédio, onde eu tive o meu apartamento. Que naquela época ele me vendeu. Eu ia comprar lá na verdade, ia comprar em Barra Velha. Eu disse, não, mas você, prefeito de Rio do Sul, vai comprar em Barra Velha? Eu disse, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas eu te vendo sem dinheiro. E realmente... Ele foi dos primeiros construtores? Foi um dos primeiros. Foi ele e o Washington Nicolau, se eu não me engano, foi. Quer dizer, foi dessa turma dele. Grande. Aí você não comprou do Washington por causa do prédio que caiu? Não. Não foi esse o motivo. Porque o prédio do Washington que caiu, não foi? Londrina 1, acho que foi. Não lembro quem era o proprietário, eu sei que foi o Londrina. E o Londrina, e daí começaram a dizer... Que o outro ia cair também. O meu pai mesmo me dizia, tu és louco comprar lá, porque embaixo é areia, e aquilo vai cair tudo. Então, olha o efeito no mercado imobiliário, né? Foi. Mas aquilo foi passageiro. O senhor mudou muito essa Balneário Camboriú dessa época de vocês, com o acontecido com Londrina, para o que hoje Balneário Camboriú que te cativa tanto? Meu Deus, Balneário Camboriú é tudo que tem de bom, né? Para se viver, para se morar, para se comer, né? Porque de restaurante, de clima, de trânsito mesmo, né? O nosso trânsito, às vezes, um pouquinho atrapalhado, que a gente reclama, mas, meu Deus, se a gente andar por aí... Segurança. Tá? Ontem estava conversando com alguém de Curitiba, ou de Porto Alegre, não me lembro, e o cara dizia, pô, mas aqui a gente anda na rua e tal, e lá na minha cidade não anda mais. É verdade. Né? Não, aqui dá para sair com um colar de ouro na rua ainda, que não fica sem pescoço, que é o caso do Rio de Janeiro, com qualquer outra cidade. Agora, assim, quando eu achei que você tinha se aposentado, um amigo nosso, comum, o ex-prefeito Luiz Fernal, me disse que você ia abrir uma universidade aqui.
E eu digo, ele endoidou, ficou doido, ficou maluco, porque... Mas me chamaram muito de maluco. Porque na ocasião a Univale era hegemônica, a Univale era imbatível, era a maior universidade privada de Santa Catarina, uma das maiores do país, né? E a Avantes está aí, né? Incomodando. Está incomodando. Incomodando, né? Todo mundo. E hoje, considerada a melhor de Santa Catarina e uma das melhores do sul do país. Graças a Deus. Mas se eu não sei se a gente, qual é o tempo que tem, mas eu vou contar um pouquinho. Não, pode contar como é que nasceu tem bastante como tempo. é que nasceu a Faculdade de Avantes. Nós éramos em 6 elementos de Rio do Sul, eu, o Nilton Custódio, o Viga Neger, que era reitor lá em Rio do Sul, Jaime Claudino, que tinha sido reitor, o Fronza, que era vice-reitor, e atualmente, naquela época era reitor da Uniaselv em Dayal, e o Aldo Rosa, que hoje ainda lida com política, lá parece que é secretário do PP nacional. E tomando um aperitivo aí, comendo uns camarõezinhos. Aí eu falei para eles que na época eu já estava morando aqui. Estava morando porque era diretor da empresa da Alsoc em Itajaí. Eu disse, olha, um dos bons negócios da vida podia ser botar uma faculdade aqui, porque... Perguntaram por quê? Então, todo dia que eu vou daqui para Itajaí, eu começo a dar carona aqui, chego com o carro cheio lá na... Então, claro. Perguntando, de onde é que você é? Ah, sou de Cambé, sou de Rolândia, sou de Curitiba, claro. Sou do Mato Grosso, sou de Porto Alegre, sou do... Entende? Então, todo mundo era de fora. Quer dizer, a observação, só olhar para os lados que claro, o negócio estava ali. Não tem dúvida nenhuma. Porque você, para começar, tem aqui mais de 250 mil habitações que ficam vazias durante o período letivo. E esse pessoal morava no apartamento de um amigo, de um parente, alguma coisa assim. Nós vamos botar. E acabamos botando, nós 6 rio-sulenses. Depois do intervalo, que aqui também tem intervalo. Também tem. Mas é para tomar água. Depois você vai continuar contando essa história para nós. Tá bom. Nós estamos apresentando Memória ABC, que é um programa para moradores contarem suas histórias em Balneário Camboriú. Hoje recebendo o ex-prefeito, ex-deputado por várias vezes federal Aterni Verle, juntamente com a participação especial do colega e diretor do Departamento de Comunicação Social da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, Valdemar César. É um registro produzido pelo Legislativo da nossa cidade para as futuras gerações. E isso é de suma importância, porque você está conhecendo ontem, sabendo como está sendo feito hoje, para que o amanhã seja ainda melhor. Nós voltamos em seguida. Você está acompanhando Memória ABC. Atenção, ocorrência grave, MG 435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Tiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. A imprudência do veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais 3 crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão?
Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. Sofia chegou ao hospital com febre alta, vômitos e sangrando pela boca e nariz. A causa? Água parada em um vaso de plantas. Dengue mata. Reserve um dia na semana para combater os focos de dengue na sua casa. Com apenas 10 minutos por semana, você pode salvar muitas vidas. Prefeitura Municipal, humanizando o Balneário Camboriú. Você está acompanhando Memória BC. Voltamos com o Memória BC, que é um programa que os moradores contam a sua história. E hoje o nosso convidado especial volta a frisar, o ex-prefeito de Rio do Sul e também ex-deputado federal por várias vezes, Atenir Werner. E é bom ressaltar, um investidor na área da educação. Mazinho, senhor Atenir, é o caminho das pedras para um país forte e uma cidade que ganha uma projeção investindo no nível superior? Não tenho a menor dúvida. Não, é isso que eu ia contar. Eu já estava falando, esses 6, nós fizemos uma pesquisa e vimos que a vontade da moçada que estava aí, isso era dezembro, começo de janeiro, imagina só, era quase 100% gostaria de estudar em Balneário Camboriú. Foi como nós constituímos a Faculdade Avantes. Né? Depois começou muito bem, o Pasqualino era nosso presidente, resolveu ser candidato a prefeito de Rio do Sul, foi para lá e não voltou mais. E aí o negócio começou a degringolar, porque botamos um diretor que não condizia muito. Mas isso aí me parece bem aquelas coisas de entusiasmo de chope. Porque, pelo que eu me lembro, os seus associados, que no chope acharam a ideia maravilhosa, na hora de trabalhar deixaram você sozinho para tocar aquela bucha, que na época não era o que era. Eu ia chegar lá, porque eu nunca fui do ramo. Pois é. Né? Era um empresário, sempre fui empresário, e político, claro. Mas eu sei que chegou a determinada hora, a faculdade começou a ir mal, e o Figueiredo, que era dono do imóvel, me perguntou se tinha alguma coisa... Tem alguma coisa com a sua faculdade? Eu digo, não, porque eu estou com um chequezinho lá e não foi pago. Ah, meu Deus! Digo, pô, mas não é possível. Aí a gente fazia reunião lá, porque fazia eu e o Tino Custódio, que é o Nilton Custódio, que morava aqui. Quando o diretor chamava, e o Fronza, que tinha ficado presidente, mas passava uma vez por semana aqui, aí vimos que o negócio estava degringolando mesmo. Eu sei que tivemos que, na marra, assumir que tínhamos 280 alunos, vamos fechar. Mas como é que fecha com 280 alunos? Vai dar cadeia, no mínimo. E aí começamos, eu e o Tino Custódio, pegamos, você cuida do dinheiro, que eu não sei cuidar muito de dinheiro, eu cuido da parte administrativa. E começou a dar certo, depois, numa certa hora, todo mundo quis vender. Aí a Sociesc fez uma proposta e eles disseram que queria vender. Eu disse, vender para a Sociesc, para mim é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então deixa que eu conto. Todo mundo chamou de louco, como o Mazinho disse, coisa de louco. Mas que coisa incrível, assim, né, Mazinho? Mas tem uma guinada ali, que é uma guinada de marketing. Que é um momento, eu acho que coincide com a chegada do Moa, me corrija se eu estiver errado. Não, vou chegar lá. Eu sei que daí a gente começou a fazer, eu comecei a ver que começou a dar certo. Né? Alguém que fez aí um concurso e disseram que era melhor, eu aproveitei aquilo para dizer que era melhor. Acabou ficando a melhor. Tá. Mas o fato é o seguinte, que nós conseguimos fazer com que ela passasse. Nós pegamos com 36 professores e 280 alunos e 7 funcionários. Hoje nós somos 500 e poucos, somando funcionários, professores
Professores e funcionários, 500 e pouco, tem 400 e poucos professores. Tá? E então você vê, e gravitam ali todos os dias 10 mil pessoas. Então você vê o que trouxe isso de benefício para Balneário Camboriú. Nós hoje somos o que mais arrecadamos ISS. Tá? Olha. E eu quero dizer aqui de passagem que nenhum prefeito, nem o anterior, nem o meu amigo Fabrício, até hoje deram ou gastaram um tostão com a Faculdade Evantes. E vocês têm um lado social muito bonito, né? O curso de odontologia, me parece que agora com as especialidades... Não, nós atendemos gratuitamente, ano passado, nós temos lá estatística, 11 mil e poucas pessoas na odontologia. Atendemos no curso de Direito, no curso de Fisioterapia, no curso de Psicologia, porque nunca vi tanto louco como está. Vocês estão rindo, mas se forem lá agora na faculdade, pode ter certeza que tem uma fila lá para ser atendido. Mas assim, o que me deixou assombrado foi constatar o sucesso da maluquice que você fez, você e seus amigos, quando os teus alunos começaram a andar com um adesivo desse tamanho na parte de trás do carro. Que é uma coisa que ninguém faz. O jovem não anda com um adesivo desse tamanho no carro dele. Anda se for da balada, né? Do Mariás, mas não da faculdade. Mas, então, é difícil. Se fosse uma universidade meia-boca, eles não andavam com o negócio ali. Eles começaram a sentir orgulho da instituição onde estudam. E isso é fundamental, acho, para o sucesso da Mazinho, eu queria te dizer, a gente levou até um certo ponto. Depois entrou o Mohamed e o Piccoli, que nós fizemos odontologia. Eu queria fazer um curso de odontologia, mas como não tinha mais terreno ali, nós precisávamos comprar um terreno e eu não tinha dinheiro. E apareceram os dois dentistas, porque odontologia, eu fui visitar Curitiba, fui visitar Chapecó, Criciúma, a UFSC, e mais uma que eu não sei qual foi. Visitei 5 faculdades. Cheguei à conclusão de que para fazer um bom curso de odontologia, que diga-se de passagem, é o de maior custo para qualquer faculdade, qualquer universidade. Porque a medicina, você pensa que é medicina, não é verdade. Que a medicina faz convênio com o hospital e as aulas vão ser lá, entendeu? Agora, se você for lá ver os equipamentos que nós temos de odontologia... Material e equipamento, né? Não tem material, equipamento, é uma coisa maluca. Eu sei que daí entrou o Moa, que é o Mohamed, né? Que hoje é considerado no mundo todo como... Está no rol dos 200 dentistas mais conhecidos no mundo. Ele foi agora recentemente em Abu Dhabi fazer uma palestra, mas sai fazendo palestra por tudo aí. Agora, hoje ele está indo para a terra dele, lá para a terra do pai dele, né? Beirute. Beirute. Mas ele é um marqueteiro nato, né? O Moa, para quem não sabe, fazia o entreveiro do Moa lá. O entreveiro do Moa. O famoso entreveiro do Moa. Fez essa semana. Ele é um sujeito, um marqueteiro. Não, e não é só marqueteiro, ele tem uma cabeça luminosa. Então. Iluminada. Muito interessante. Espetacular, mas tu não sabe a história, porque nós acabamos fazendo e eles ficaram com uma participação pequena. Depois o Mohamed quis nos comprar mais umas cotas, porque disse, olha, para dar mais estímulo e tal e tal. Eu disse, eu te vendo numa condição. Qual é? Que tu sejas o presidente da faculdade. Sim, ele não entendeu nada. Você tinha, né? Entregar a presidência para alguém. Ele não entendeu nada. O Mohamed disse, na hora que... Hoje o mundo é digital, né? Sim, mas aquela vontade que você tinha de vender lá no começo passou, então. Agora você não quer mais vender, né? Toda semana tem alguém querendo comprar. É por isso toda que não semana quer vender. É a única coisa que a gente não... Não, mas ainda é top para vender, se tiver alguém com dinheiro. Mazinho, até aproveitando a oportunidade que o senhor Ternita aqui, ele citou a Faculdade de Medicina, o senhor descobriu que o Balneário Camboriú tem um problema junto ao SUS, que é aquela planilha de leitos a serem oferecidos, que ainda a faculdade não se
tornou realidade. Essa faculdade hoje, o senhor pode nos garantir, vai ser uma realidade no Balneário Camboriú? É difícil, porque hoje ainda a gente está aqui com o pessoal lá do MEC e hoje está tendo um decreto proibindo a abertura de qualquer faculdade de medicina no Brasil inteiro. Não é? Mas eu queria te dizer, e nós perdemos uma oportunidade, que naquela época a gente também não era guerreiro como é hoje, né? Brigar pelas coisas e tal. O que foi? Apareceu um edital de medicina e nós concorremos. E aí eu tenho que agradecer até ao Periquito, porque ele foi pronto em fazer um convênio conosco para atender lá no Ruth Cardoso. Pegamos os leitos, porque para cada vaga que você pleitear, você tem que ter 5 leitos do SUS ao seu entorno. Tá? E nós conseguimos, pedimos 50 vagas, conseguimos somar os 250 leitos. Sim. E depois fomos desclassificados. A cidade foi desclassificada, porque eles classificavam primeiro a cidade para depois ir para a instituição que iria instalar o curso. Bom, mas ninguém sabia por que foi desclassificada e um dia, mas já tinha passado do prazo, eu fui lá no MEC saber. É que o Ruth Cardoso tinha recém sido inaugurado, etc. Não constava ainda os leitos dele lá no Ministério da Saúde. No Cadastro Nacional. No Cadastro Nacional. E aí não levaram em conta aquilo lá. Se tivesse levado, hoje teríamos a Faculdade de Medicina. Com certeza. E é uma das coisas que a gente quer muito, mas é impossível. Até agora foi impossível. Hoje, agora... Qual é a desculpa hoje do MEC? Olha, eu sou meio suspeito em falar, mas eu quero te dizer uma coisa. O outro ministro que teve lá, o Mendonça, ele é de Pernambuco, onde tem a sede educacional, onde tem um tal de... não lembro o nome do cara, mas é amigo e, claro, eleitor e participante da campanha, porque o Mendonça, deputado federal. Primeiro, ele estabeleceu que quando ele entrou no Ministério, só se fizesse curso de medicina no Norte e Nordeste, que é onde esses caras têm. Hoje comecei a me tocar. É onde eles têm as faculdades deles. Está entendendo? Quando ele estava para sair, quando ele saiu, ele editou essa portaria dizendo que não poderia mais se estabelecer em lugar nenhum. E hoje, mas agora, acabou de me falar a doutora Suzana, que nos assiste lá em Brasília e tal, e está aqui hoje conosco, de que esse atual ministro vai rever essa situação, mas dificilmente vai abrir para o sul do país de novo. Que é uma estupidez, né? É uma estupidez. Eles confundem a abundância de médico, né? Com o direito de formar médico. Pois é. Você forma um médico aqui, manda o cara para a Amazônia. Né? Quer dizer, eles fazem Norte e Nordeste como coisa que o cara fosse lá, estudasse lá, se formasse lá e fosse ficar lá. Não, ele vem para cá, lógico. Verdade. Atenir, uma coisa que você nunca me comentou o motivo, mas eu tenho uma curiosidade que me corrói. Uma vez você queria fazer, onde eu morava na época, ali no centro, perto da igreja, um túnel. Você queria pegar 2 terrenos, você era dono de um terreno aqui, outro aqui, e passar um túnel por baixo. Lembra disso? Aonde é que tu disse? Era ali na rua 1520. Ia passar a rua, era um túnel, e o prédio em cima, não era isso? Isso. Foi os vereadores que atrapalharam você ou foi a prefeitura na época? Na época, ninguém quis aprovar. Porque no Rio de Janeiro tem isso, né? Claro. Não. É só viajar um pouco para ver. É um terreno que depois a gente acabou vendendo uma parte para o Luciano Hang. Ali onde moravam os da Canalha, atrás no fundo. Isso, né? E aí tem o terreno do meu pai, que eles não estavam aprovando porque ia passar uma rua. Aí eu propus de fazer o prédio por cima da rua. E a rua passava. A rua passava. Tranquilo. E ninguém quis saber, cara. Não aprovaram. E o prefeito era teu amigo? Não aprovaram. O prefeito era meu amigo, mas a Câmara não aprovou. A Câmara não aprovou.
O senhor acha que mesmo com esse sucesso do Balneário Camboriú, porque o Mazinho puxou um fato, que sempre foi muito questionado, nós somos ousados, entre aspas, falta um pouco de ousadia para criar mais para essa indústria do turismo, seu Atenir, ou não? Olha, eu sinceramente, eu fui também secretário de Cultura, Esporte e Turismo, né? E sei que turismo se faz brigando, indo à luta. Nós fomos, por exemplo, naquela época, foi em 82, estava difícil de vir gente para cá. E eu sei que nós levamos o nosso trade turístico e fizemos um jantar grande lá em São Paulo. Tá? Tem lá ali em Santo André, vários prédios onde tem todas os escritórios das grandes empresas, da Volkswagen, da Sambra, Sanrig, etc, etc. E juntamos aquele pessoal todo e mostramos o que nós tínhamos, através de vídeos, através de música, levamos aquele pessoal de Blumenau que faz a bandinha e tal. Todo mundo, na época, queria... O secretário, como é que a gente faz? Ninguém tinha um pacote, ninguém tinha um pacote pronto. Então isso também está faltando aqui, sabe? Mas eu acredito que porque hoje nós temos equipamento, esse equipamento maravilhoso que está acabando de ser construído ali, eu acho que isso aí vai nos dar uma vida muito grande, se souber. Qual equipamento? Lá do novo centro de convenções. Ah, o centro de eventos? Centro de eventos. Na sua opinião, sai ou não sai? Porque já estão dizendo que vai ficar fechadinho, bonitinho, e vão ter que esperar ter uma sacudida aquilo ali, novo se no mercado. Ninguém souber tocar, eu toco. E depois vê, e vou fazer a banda de novo. E o Mohamed vai ser sócio, pode ter certeza. O Mohamed vai ser um marqueteiro. O nosso tempo está acabando. Você é uma honra para a Câmara de Vereadores do Balneário Camboriú receber você aqui. Obrigado. E gostaríamos que você deixasse uma mensagem para a cidade. Você que conhece o Balneário Camboriú desde que ela estava engatinhando, né? Agora ela está grandona. Hein? Eu só quero que as pessoas daqui gostem tanto de mim quanto eu gosto delas. Essa é a minha mensagem. Eu adoro o Balneário Camboriú. Senhor Atenir, obrigado pela sua aula, sucesso. Esperamos que o senhor possa voltar mais vezes, que esse Memória ABC se imortalize. Mazinho, obrigado pela participação. E agradecemos a sua presença. Lembrando que o Memória ABC é um programa para os moradores contarem as suas coisas e fazerem de Balneário Camboriú uma cidade cada vez mais humana, uma cidade mais charmosa, uma cidade cada vez mais atrativa. Porque a concorrência é grande e nós precisamos estar sempre atentos, porque o sucesso ele não se imortaliza, ele tem que ser mantido. E para ser mantido, nós precisamos de homens como o senhor Atenir, como o Mazinho e como muitas outras mulheres, não podemos deixar de citá-las, que estarão participando deste programa, que é uma produção da Câmara de Vereadores do Balneário Camboriú. A você que ficou conosco, o nosso muito obrigado. Quem agradece em nome do Mazinho e do senhor Atenir é esse amigo de vocês, Hilder Júnior.